E aí, galerinha, tudo bem? Bom dia ou boa tarde, né? Dependendo do horário que vocês vão ver os vídeos aí. Hoje a gente vai falar rapidinho, falar um pouco sobre os hebreus, tá certo? É válido ressaltar que a gente vai estar falando aqui sobre a parte científica, tá? Por mais que eu comente um pouco a visão bíblica, o nosso foco é analisar a história hebraica da perspectiva histórica, beleza? Então vamos lá. Hebreus. Os hebreus eram semitas, originários da Mesopotâmia. O que é semita, gente? São aqueles que são oriundos de Sem, um dos filhos de Noé. Sem é considerado o ancestral dos hebreus, tá? Os hebreus vão se instalar na Palestina por volta de 2000 anos antes de Cristo, tá? Ali no finalzinho do período neolítico. Eles eram monoteístas, ou seja, acreditavam em apenas um Deus, que no caso é Yahvé. Pra gente, Javé ou Jeová. Vamos analisar rapidinho onde eles se instalam, tá? Isso aqui é um gráfico, é um mapinha da Palestina no século X a.C. O formato é relativamente parecido com a Palestina que nós temos hoje, tá bom? As principais cidades, né? Jericó, Jerusalém, Samaria, são cidades que são contempladas na Bíblia, né? Que são citadas na Bíblia. O principal livro, a principal fonte de estudo para estudarmos os hebreus é a Torá. O Torá, na Bíblia cristã, é o que a gente chama de Pentateuco, tá? Formado pelos 5 primeiros livros da Bíblia, que são em ordem: o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Gênesis fala sobre a origem de tudo, Adão e Eva, como Deus criou o mundo em 7 dias. O Êxodo fala da fuga, tá? Dos hebreus do mando egípcio, né? Da escravidão dos egípcios, que eles estavam sendo escravizados há algum tempo. O Levítico fala sobre uma série de rituais, né, de como fazer alguns rituais hebraicos. Números fala sobre árvore genealógica, fala sobre a história, sobre recenseamento, sobre muita coisa que aconteceu durante a fuga dos hebreus, né, após eles saírem do Egito. Fala sobre as rotas utilizadas. Então, Números vai ser o livro mais utilizado, né, mais levado a sério pelos historiadores. E por último nós temos o Deuteronômio, né, que vai falar sobre os discursos de Moisés, que ressaltam o fato de que ser cristão não é apenas seguir as leis, mas também funciona como uma ideologia, um modo de vida. Os hebreus tinham uma sociedade patriarcal, né, se organizavam em clãs que eram chefiados por homens esses que exerciam a liderança política, moral, jurídica, religiosa e militar. E olha só a surpresa. Os hebreus também eram escravistas, tá? Escravizando a si próprios, naquele velho modelo antigo, né? Por dívidas ou prisioneiros de guerra. Tivemos inicialmente o período patriarcal, né? É o momento da migração para o Egito e posteriormente da fuga. Neste momento nós temos uma contradição, porque os hebreus contam uma história vitimizada, na qual eles sempre foram escravizados pelos egípcios, e os textos egípcios mostram uma outra versão, na qual, na verdade, eles conviviam pacificamente com os hebreus, inicialmente, e aí, em determinado momento, os hebreus eles facilitaram a entrada dos Hicsos, né, que acabaram por dominar o Império Egípcio, e aí, apenas anos mais tarde, quando os egípcios conseguem vencer os Hicsos e voltar ao poder do seu estado, é que eles vão escravizar os hebreus, tá? Então, na história aí, a gente tem a versão dos egípcios e dos hebreus. Não cabe a nós julgar qual é a correta, tá? O que me apetece é mostrar para vocês as duas versões. Então a gente tem aí, em 1750, a migração da Palestina para o Egito, né? Momento em que o Egito estava sob o domínio dos Hicsos. A gente tem o novo Império Egípcio, momento em que os egípcios expulsaram os Hicsos e passam a perseguir e, por consequência, a escravizar os hebreus. Durante o período de Êxodo, nós tivemos a liderança de Moisés e a volta dos hebreus para a Palestina em busca da Terra Prometida. E aí a gente chega no governo dos juízes, né? O momento em que os hebreus dividiram a Palestina em 12 tribos e que tinha na figura do juiz essa liderança que anteriormente era exercida pelos patriarcas. Segundo a tradição judaica, Moisés recebe de Yahvé as tábuas da lei com os 10 mandamentos, as bases do monoteísmo judaico. É válido ressaltar, gente, que para os hebreus os 10 mandamentos não são apenas as leis que você tem que cumprir para ser salvo, tá? São as leis jurídicas mesmo. Para eles é como se fosse uma constituição. São as leis do povo hebreu.
Período monárquico. Em cerca de 1000 a.C., ameaçados por povos rivais, os hebreus implantaram a monarquia, unificando 12 tribos. E aí nós vamos ter o rei Saul com grandes conquistas militares, mas que acabou sofrendo algumas derrotas e perdendo apoio popular, dando a vaga para o rei Davi, tá? O que é considerado o ungido de Deus, aquele cara, aquele rapaz franzino que acabou derrotando o gigante Golias com uma pedra em sua testa, tá? Foi ele que organizou o Estado e conquistou Jerusalém, que tornou-se, né, a capital política e religiosa do Império Hebreu. O rei Salomão, né, conhecido pela sua grande sabedoria, é nesse momento, é no governo de Salomão, em que o Império Hebreu atinge o seu ápice, né? É o momento em que é construído o Templo de Jerusalém, conhecido também como o Templo de Salomão. Templo esse que, infelizmente, nunca foi encontrado pelos historiadores. Até que acontece a morte de Salomão e inicia-se uma crise política e sucessória. É o momento da história hebraica que nós conhecemos como cisma, que significa separação. É o momento em que o reino vai se separar entre o reino de Israel, que é a Samaria, né, vai formar os samaritanos, e o reino de Judá, que tem como capital Jerusalém. E por fim, a diáspora, que significa o grande espalhar de sementes, tá? Em 721 a.C. acontece a conquista do reino de Israel pelos assírios, momento em que os hebreus vão ficar presos, né, submetidos ao reino de Judá, submetendo o reino de Judá aos babilônios, momento conhecido como cativeiro da Babilônia, que aconteceu em 586 a.C. e só vai passar entre os séculos 4 e 6 a.C., né? O domínio persa vai acontecer e eles vão ser libertados do cativeiro da Babilônia. E nós temos entre o século 4 e 1 a.C. o domínio macedônico, promovido por Alexandre, até que no século 1 a.C. vai acontecer o domínio romano. É entre o século 1 a.C. e os 70 depois de Cristo que nós vamos ter o nascimento de Cristo, né? Então a gente já sabe que a grande diáspora se passa após a morte de Cristo. É o momento em que toda a cultura e os costumes hebraicos vão se espalhar pela Europa, tá? E isso acontece após Roma reprimir duramente as revoltas judaicas e destruir o segundo templo de Jerusalém, tá? Um detalhe trazido pela nossa caixinha aqui é que, apesar da dispersão geográfica, a unidade cultural entre os judeus foi preservada ao longo de anos. Tanto é que nós hoje somos cristãos, herdando, né, com riqueza e muitas coisas dos hebreus antigos. Por hoje é só, pessoal. A gente tira dúvidas no fórum. Abraço!